Meus alunos e minhas alunas, aqui é o professor Júlio Leitão e eu vim trazer uma questão aqui para você que é pura lógica de programação. Eu não vou trazer para você todo o conceito de lógica de programação, porque demandaria aulas e aulas, mas eu vou trazer alguns conceitos aqui que você vai conseguir responder essa questão, conseguir entender como é que essa questão funciona e como é que você vai analisar ela. Para você poder saber mais sobre lógica de programação e outros assuntos, eu recomendo que você vá na plataforma do professor Gabriel Pacheco e se inscreva lá em algum curso que você esteja interessado para o seu concurso. E lá você vai ter matéria suficiente para poder gabaritar todas as questões de TI. Mas aqui eu vou ter que te trazer só o suficiente para você responder essa questão. Eu queria te dar uma dica. Esse tipo de questão aqui, quando cair na sua prova, eu sugiro que você deixe ela por último. Por quê? Porque ela demanda um tempo para fazer. Você vai fazer o famoso chinesinho. O que é o chinesinho, professor? O chinesinho é quando você tem que simular como se você fosse um computador executando aquele algoritmo, vendo se aquele algoritmo está fazendo o que ele se propõe a fazer. Então, o enunciado deve falar assim: esse algoritmo vai fazer tal coisa. E aí você vai analisar o algoritmo e vai ver: não, ele faz. Não, ele não faz. Ele está a lógica dele está quebrada. Ou nem a lógica, os comandos dele estão quebrados, ele está fazendo alguma coisa indevida e o algoritmo está quebrando, entendeu? Então, assim, é isso que você vai fazer. Você vai simular como se fosse um computador. Então, isso demanda tempo. Então, eu sugiro que você faça a sua prova, faça as outras questões, preencha o gabarito, faça a redação, passa a redação a limpo, depois você volta nessa questão, resolve e aí sim você passa ela para a sua folha de respostas. Vamos à nossa questão? Como eu falei, eu sou o professor Júlio Leitão e eu estou deixando aqui o meu arroba do meu Instagram. Caso você queira adicionar o professor, fique à vontade. Nossa questão é de 2023 da FGV para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão no cargo de técnico de gestão administrativa, programador de sistemas. E a questão diz o seguinte: considere o pseudocódigo de uma função que rearranje um array de números indexado a partir de zero, recebido como parâmetro, de modo que esses números sejam dispostos em ordem decrescente. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai passar um array aqui como parâmetro e o algoritmo tem que ordenar de ordem decrescente esse array da forma que ele vier. Então, ele vai ver em qualquer ordem e esse algoritmo vai garantir que essa ordenação vai ser feita de ordem decrescente. Com relação à lógica de programação aqui empregada, é possível que haja erros nesse código. Com auxílio da numeração das linhas, assinale o diagnóstico correto sobre a lógica dos comandos. Então, o que ele está falando? Se houver erros, como é que eu corrigiria esse código? Na opção a linha 10 deve ser deletada. B, na linha 2, a variável trocou deve receber o valor zero. C, na linha 5, o valor menos 1 deve ser substituído por menos 2. D, na linha 6, o comparador menor que deve ser substituído por maior que não há falhas no código. O código está limpo e está funcionando corretamente. Antes de analisar o nosso código, eu vou trazer os conceitos que você precisa para poder responder essa questão. E o primeiro dele é a variável. Quando nós estamos programando, geralmente um programa de computador vai trazer um tratamento de dados que o usuário coloca dentro do sistema, né? Então, o usuário vai inserir um dado dentro do sistema, o seu programa vai pegar aquele dado, vai processar aquele dado e fazer alguma coisa com ele, armazenar no banco de dados ou colocar no gráfico, vai fazer N tipos de coisa. Ele vai fazer de acordo com o que o seu programa nasceu para ser, né? O objetivo dele, ele vai estar tratando aqueles dados. Mas como é que eu faço para poder manipular esses dados? Eu preciso de uma variável. A variável é como se eu falasse o seguinte: olha, computador, eu preciso de um espaço de memória e eu vou dar um apelido para ela, para esse espaço. Porque na hora que eu precisar do dado que eu estou guardando nesse espaço de memória, você vai trazer esse dado para mim. Então, para poder facilitar minha comunicação com você, eu vou chamar esse espaço de memória de tal nome. Por exemplo, se eu quero armazenar no espaço de memória a idade do professor. O professor tem 34 anos e aí ele vai estar imputando no meu sistema lá a idade dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um nome de uma variável chamada de idade. Então, computador, toda hora que eu estiver falando de idade, eu estou falando de um espaço de memória que eu estou reservando para poder guardar um dado que é uma idade aí dentro, tá entendendo? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco lá a variável idade e aí ela vai receber o dado que o professor colocou. Beleza. O sistema vai, processa, faz o que tem que fazer e lá na frente, numa regra de negócio do sistema, eu preciso recuperar essa idade. Aí o que eu vou fazer? Computador, sabe esse espaço de memória que tem esse nome aqui, de idade? Eu preciso do dado que está aí dentro. Traz para mim, e o computador vai lá, pega o dado e traz para você, e você vai manipular ele da maneira que você quiser.
Como que a gente usa no código de programação? Nesse pseudocódigo aqui, nós temos essa sintaxe aqui, ó, que eu vou declarar o nome da variável, a atribuição é com sinal de igual, como a maioria das linguagens de programação, e aqui vem o valor que eu quero guardar na variável, à direita, né? Então, eu estou dizendo para o computador, ó, eu estou chamando um espaço de memória de var. Eu quero que você guarde um dentro desse var. Como é que eu falo para o computador que eu quero guardar um? Colocando o símbolo do igual. Então, eu estou dizendo para ele, ó, minha variável se chama var e eu estou atribuindo a essa variável o valor 1. Entendeu? Então, é assim que funciona. E como é que eu manipulo futuramente esse dado? O que, que eu vou fazer? A partir do momento que esse dado está guardado em memória, eu posso recuperar ele só chamando pelo apelido, que nem eu falei. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui eu estou usando meu espaço de memória para duas coisas: para rearmazenar outro valor e para recuperar o valor que está guardado lá. O que, que eu estou falando aqui para o computador? Computador, ó, se esse código aqui estiver executando esse algoritmo, que os algoritmos eles funcionam assim, eles funcionam linha a linha, entendeu? Então, ele executou essa primeira linha, ele guardou o valor 1 em var. Na segunda linha, o que, que eu estou falando para ele? Sabe aquele valor que você guardou em var? Recupera ele. Desse valor, retira -1 e guarda tudo isso no var, utilizando a atribuição. Guarda tudo isso novamente no var. Então, o que, que eu estou falando? Ó, primeiro, guarda o valor 1 no var. Segundo, subtrai 1 desse valor e guarda novamente no espaço de memória que eu pedi para você reservar. E a partir daqui, qual o valor que vai estar dentro do var? 0. Porque se eu coloquei 1, subtrai 1, eu vou ter 0 nesse var. Array. Array é um outro tipo de variável. É uma variável que guarda vários dados, uma coleção de dados. Diferente da variável simples aqui, que eu guardo um valor só, no array eu guardo um conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tivesse uma coleção de telefones aqui, eu poderia guardar no array. Cada posiçãozinha, cada conjunto, número de telefone, eu iria guardar dentro de um array. E na hora que eu quisesse recuperar, eu acessaria esse array, dizendo qual telefone que eu quero utilizar. Eu vou mostrar para você como é que funciona a estrutura. Aqui, por exemplo, eu estou guardando um conjunto de números. Então, quando eu falo de array, eu não coloco o valor direto que eu estou atribuindo, que eu estou fazendo a atribuição na variável. Eu coloco o meu conjunto de dados dentro dos colchetes. E esses colchetes vão ter números que estão separados por vírgulas. E aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, nesse array, eu preciso que você guarde um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ser o número 1, 3, 3, 5, tá bom? São números independentes, eu quero que você guarde eles, na hora que eu precisar, eu peço para você. E esse array vai se chamar array, tá bom? Eu estou dando o nome aqui do próprio tipo da variável. O array é uma variável, só que de um tipo diferente. Eu tenho uma variável simples, que guarda um número, um valor, né? E o array que guarda vários valores, que guarda uma coleção de dados. Mas como é que eu acesso esse dado depois que está armazenado? Eu acesso ele dizendo qual o índice que eu quero armazenar, que eu quero acessar. Por isso que lá no meu algoritmo ele está falando assim, indexado a partir de 0. Muitas linguagens de programação utilizam essa indexação iniciando por 0. E aqui nesse nosso pseudocódigo ele também está fazendo por 0. O que é essa indexação? Cada posição que eu tenho armazenado num array, ele está sendo armazenado tendo como referência um índice. Então ele começa aqui pelo índice 0, depois eu tenho o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Então, quando eu quiser recuperar aqui, por exemplo, esses 5 aqui, eu tenho que dizer array na posição 3, meu índice 3. E aí ele vai trazer o valor 5. Tá entendendo? O que na prática ele está fazendo? Quando eu tenho uma variável normal, eu tenho lá uma variável normal, o que ele vai fazer? Ele vai guardar um espaço de memória. Quando eu tenho um array, e eu falo, olha, eu estou armazenando aqui 4 elementos, que nem aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um espaço maior de memória com 4 posições. Então, ao invés, é meio que como ele... Aqui ele está armazenando um espaço de memória e aqui ele está armazenando 4 espaços de memória. E aí eu facilito. Ao invés de eu dar um nome para cada posição dessa aqui, eu dou um nome só e depois eu só falo o índice que eu quero, entendeu? Então, assim, quando você declara um array, você já fala ali o tamanho dele, e aí você pode manipular esse tamanho aqui. Caso você tente manipular um tamanho fora daqui, por exemplo, aqui eu tenho um índice 0, 1, 2, 3.
Caso eu fale assim, ó, eu quero o valor que está na posição 4, o meu sistema vai quebrar. Por quê? Porque eu estou tentando usar um espaço de memória que eu não aloquei. Então, ele vai quebrar, meu algoritmo não vai funcionar. Então, aqui, como exemplo aqui, o que eu estou fazendo? O print é uma função que eu peço para o meu computador imprimir algum valor, né? O que eu vou fazer aqui? Eu estou pedindo para ele imprimir o valor que está na posição 0 do meu array. E aí eu falo para ele aqui, ó, com os colchetes, com os mesmos colchetes que eu declaro ali na hora de inserir os dados, eu vou usar eles para poder falar qual posição que eu estou referenciando aqui. Então, eu estou dizendo, olha, imprima para mim o valor que está na posição 0. E qual valor que ele vai imprimir? 1. Por quê? Porque na posição 0 eu tenho o valor 1. Da mesma forma que eu busquei ali para imprimir, eu vou buscar também para poder manipular um dado. Então, se eu quiser atualizar o dado da posição 2, que seria esse 3 aqui, ó, eu vou pegar o array na posição 2 e inserir o valor que eu quero inserir. No caso aqui é o 4. Então, eu vou inserir o valor 4 na posição 2. O que ele vai fazer? Ele vai apagar esse 3 aqui e vai inserir um 4 no lugar. Se eu pedir para imprimir esse array inteiro aqui, como é que ele vai imprimir esse array agora? 1, 3, 4, 5. Antigamente tinha um 3 aqui, agora tem um 4. Por quê? Porque eu fiz essa atualização aqui. Então, eu atualizei meu array colocando um 4 no índice 2, na minha posição 2. Outro conceito que eu trago para você é o de função. Um bloco de código, às vezes, ele vai ser repetido várias vezes. Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui um sistema de cadastro de alunos. E aí eu tenho que cadastrar, de cadastro de escola, um sistema de gerenciamento de escola. E aí eu tenho que cadastrar a idade de um meu professor, a idade de um aluno, a idade de um secretário. Eu estou cadastrando todo o corpo que compõe a minha escola, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco de código que vai fazer o seguinte: ele vai pegar a data de nascimento lá que o camarada vai digitar, vai pegar a data atual, subtrair essa data e vai ver quantos anos que tem de diferença e falar qual que é a idade dessa pessoa hoje. E aí eu pego esse bloco de código e coloco lá no cadastro de aluno. Depois eu pego e coloco lá no cadastro de professores, depois no cadastro de funcionários. Só que, tá vendo que eu estou repetindo a mesma coisa em vários lugares? Se eu tiver que fazer uma alteração nesse código, eu tenho que fazer em 3, 4 lugares diferentes. Então, o que eu faço? Eu crio uma função. A função, eu vou dar um nome para ela e toda vez que eu chamar ela, ela vai executar um código. Então, ele vai reaproveitar esse código toda vez que eu chamar essa função. Se eu tiver que dar manutenção, eu dou só a manutenção dentro da função, porque todo lugar que chama aquela função já vai estar atualizada com o código atual. Então, esse é o objetivo da função. E a função pode ou não ter parâmetros. Parâmetros são os valores que eu coloco dentro da função para ela poder funcionar corretamente, né? Para ela poder trabalhar corretamente como ela, no objetivo que ela nasceu para ser feita. É muito parecido com aquela função que você via lá no colégio, com função de primeiro grau, função de segundo grau, lembra? F de x, que de acordo com o valor que você coloca em x, a função vai se comportar de uma maneira diferente. É a mesma coisa aqui. Então você está colocando o x lá, é um parâmetro. Você está inserindo um parâmetro dentro dessa função para ela poder trabalhar corretamente. Então aqui eu estou te dando um exemplo de como é que é o corpo de uma função de acordo com esse nosso pseudo-algoritmo aqui que a gente está utilizando na nossa questão. Ele fala que para declarar uma função eu tenho que dizer para o computador, olha, eu estou declarando uma função, então eu falo function, aí eu dou o nome da função e falo quais são os parâmetros que ele vai utilizar. Aqui eu estou te dando um exemplo de uma função com a mesma sintaxe lá do pseudocódigo, só que não é a função que ele está utilizando na questão, tá? É só para te dar um exemplo, para você ver como é que funciona a função. Então aqui nessa função que eu estou criando aqui, eu estou criando uma função de soma, que vai somar dois números. Então estou dizendo, olha, na função soma eu vou receber dois parâmetros, que são dois números. E ela vai retornar o parâmetro A mais o parâmetro B. E eu finalizo a função dizendo um end function. Então, como exemplo aqui, se eu fosse executar esse código e fosse imprimir um valor que é o retorno dessa função, eu poderia dizer assim, olha, eu estou chamando aqui a função soma e estou passando como parâmetro aqui os valores 1 e 2. Esses valores vão entrar aqui nos parâmetros que eu configurei para essa função, 1 e 2. E aí o que ele vai fazer? 1 mais 2 e vai me retornar. Então, o que ele faz aqui? Ele pega os parâmetros que eu passei,
faz o cálculo que tem que fazer e retorna para a função de imprimir. E aí esse retorno vai ser a soma de 1 mais 2, que é o 3. Então, toda vez que eu chamar a função soma, que nem eu falei para vocês, toda vez que eu chamar a função soma, ele vai estar somando esses dois parâmetros. Se eu passar aqui 2 e 2, ele vai trazer um 4. Se eu passar 3 e 2, ele vai trazer um 5. Então, eu reaproveito aquele código quantas vezes forem necessárias no meu algoritmo. Então, vou dar uma limpada aqui no slide para poder te explicar uma funçãozinha que a gente vai utilizar no nosso algoritmo. E a função que o algoritmo lá na questão vai trazer é a função length. O que é a função length? A função length ela vai retornar o tamanho de um array que eu passar como parâmetro aqui. Então, já te expliquei o que é um parâmetro. Eu vou passar um parâmetro, um array, para essa função aqui, e ela vai me retornar qual que é o tamanho desse array. Esse é o objetivo dessa função. Então, se eu criar um array aqui com 1, 2, 3, 4 posições, ou seja, ele vai, por mais que ele tenha um int 0, 1, 2, 3, o tamanho dele não é 3, o tamanho dele é 4, porque ele tem 4 posições. Então, o tamanho desse array aqui vai ser 4. Quando eu passar para a função length, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o tamanho desse array, que é 4 e não é 3. 3 é o último índice, o tamanho desse array é 4. Ele vai calcular o tamanho desse array e retornar para a função print, que é para imprimir o valor na tela. Então, se eu executar esse código aqui, o que ele vai me retornar? 4, que é o tamanho desse array aqui. Outro conceito que eu quero trazer para vocês são dos operadores lógicos, que vai retornar um valor booleano, que é verdadeiro ou falso, muito parecido lá com a lógica matemática. Então, operações lógicas, ela vai fazer uma operação ali de julgar alguma coisa, né, dentro do que você colocar no código, e vai dizer se aquilo ali é verdadeiro ou falso. E um uso comum dele é dentro do if, que é o nosso se, que é uma estrutura condicional. Então, se na minha regra de negócio eu tenho que fazer uma condição para algo acontecer, eu vou usar o if. Então, é para isso que serve o if no código de um algoritmo. Então, por exemplo, aqui, de acordo com o nosso pseudocódigo que a gente está utilizando na função, o que eu quero aqui? Eu quero ver se alguém é maior de idade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável, idade, vou armazenar uma idade nela e vou verificar se essa pessoa aqui é maior de idade ou não, né? Então, o que eu faço? If, que é o se, né? Se a idade for maior ou igual a 18, então, que é o then, então imprima maior de idade. E endif, o que esse endif faz? Ele encerra o bloco desse if. Então, ele vai executar o que está aqui dentro somente se essa condição for verdadeira, que é a nossa operação lógica aqui. Se essa condição é verdadeira, ele vai executar o que está dentro desse bloco aqui, e se não for verdadeira, ele pula. Ele simplesmente ignora esse bloco aqui e já vem para a próxima linha de código. Entendeu? Então, é assim que funciona o if. Caso você tenha uma condição que precisa executar um bloco de código, aqui poderia ter várias coisas aqui dentro desse if. Somar um valor x ou com valor y, o que quer que seja. Vai depender da sua regra de negócio do algoritmo. Mas esse bloco aqui, com todas as linhas que tiver entre o if e o endif, só vai ser executado se esse trecho do código aqui for verdadeiro, se essa avaliação for verdadeira. Então, nesse caso aqui, nesse algoritmo que eu estou executando, eu estou fazendo o seguinte, eu pego idade, armazeno e falo assim, ó, idade é menor ou igual a 18? É maior ou igual a 18? Desculpa, maior ou igual a 18? Sim, é maior ou igual a 18. Por quê? Porque é 19. Então, ele vai imprimir maior de idade. Agora nós vamos para o conceito de uma estrutura de repetição. Às vezes eu preciso que um código se repita várias vezes até que algo aconteça. Então, para isso, eu vou ter que usar o enquanto, que é o nosso while aqui no nosso pseudocódigo, né? Nesse caso aqui, eu vou estar te explicando já direto na estrutura para poder ficar melhor o seu entendimento. O while ele funciona da seguinte forma, assim como o if, você precisa de uma operação lógica aqui, que vai julgar verdadeiro ou falso, e aí se for verdadeiro, ele vai executar o trecho de código aqui, igualzinho o if. Então ele vai fazer assim, ó, se essa condição for verdadeira, executa esse trecho de código. Agora, diferente do if, o que ele vai fazer quando chegar no end while? Na hora que chegar no end while, quando essa condição for verdadeira, ele vai retornar para o while e verificar novamente se essa condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai repetir de novo e ele vai ficar nesse looping, nessa repetição aqui, até que essa condição aqui seja falsa. Então aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável idade,
Aí eu vou atribuir o valor 0 a essa idade e verifico aqui, olha. Idade é menor que 4? Idade é menor que 4. Por quê? Porque está com 0. Então, o que ele vai fazer? Imprime idade. Então, ele vai imprimir 0. E aí, o que ele faz logo em seguida aqui? Idade recebe idade mais 1. Então, ele vai jogar 1 para dentro da minha variável idade. E aí, vai repetir novamente o código. Repetir para cá. Idade é menor que 4? É 1. 1 é menor que 4. Então, imprime 1, incrementa mais 1, vai ficar com 2, volta aqui para cima. E aí, ele vai falar, idade é menor que 4? 2. Então, imprime de novo. Vai virar o quê? 3. Idade é menor que 4? Então imprime 3. E aí ele vai repetir de novo. Agora, quando ele chegar aqui, vai falar assim, idade é menor que 4? Não, 4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Então, ele não imprime. O que ele vai fazer? Ele vai para a próxima linha de código. Então, é assim que você faz a sua condição de a sua estrutura de repetição parar a repetição. Você tem que ter uma condição de parada. Ou então, seu código vai ficar executando aqui infinitamente, indefinidamente. Agora nós vamos para mais uma estrutura de repetição, que é o for. E ele vai funcionar da seguinte forma. O for ele tem 3 parâmetros. Ao contrário do while, que eu vou estar manipulando uma condição de parada ali dentro do código e aquele while vai executar até que aquela condição de parada seja aceita, que ela mude de status, né, de verdadeiro para falso. Aqui eu já tenho exatamente na declaração do for de onde eu começo, aonde eu termino e qual passo que eu vou seguir. Então, o que eu estou dizendo aqui? Primeira coisa que eu faço é inicializar uma variável que vai ser um iterador. Iterador é aquela variável que eu vou estar inserindo um valor nele, ele vai estar somando um número a ele ou subtraindo, né? Se você quiser um iterador negativo, né? Que vai fazer o caminho reverso. Mas aqui, geralmente, você coloca somando um valor a ele. E aí esse valor vai somar até uma condição de parada. Ele vai repetir até que esse iterador chegue nesse número. Quando chegar nesse número, ele vai executar mais uma vez e aqui são os passos do meu for, de quanto em quantos números ele quer pular. Então, por exemplo, se eu falo aqui que meu iterador começa em 1 e eu vou parar em 6, passo 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma repetição, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Agora, se eu colocar passo 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma repetição, 2 repetições, 3 repetições e vai parar. Por quê? Porque no último passo ele iria para o 7. E o 7 não é o meu teto. O meu teto é o 6, que é a minha condição de parada. Então ele está pulando de 2 em 2 aqui, se eu colocar passo 2, entendeu? Então passo 1 ele vai de número a número, e passo 2 ele vai pular um número e ir por outro. Se fosse passo 3, ele ia pular 2 números, né? Então vamos ver como é que é na estrutura. Na minha estrutura aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Para o meu iterador começando de 0 até 3, passo 1, imprima, eu esqueci do parêntese aqui, né? Mas imprima o valor que está dentro do meu iterador. Então, igualzinho lá no while, enquanto essa condição aqui for aceita, ele vai imprimir o que está nesse código aqui. Só que aí como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim, ó. Na primeira vez, ele vai colocar o iterador 0. Ele vai verificar qual o valor do iterador, se ele já chegou ao meu teto, e ele vai executar esse código. Executou, deu tudo certo, ele vai incrementar o passo. Incrementou um passo, ele vai voltar para o for, até que se atinja o meu teto aqui. No meu teto ele vai imprimir mais uma vez, ele vai executar meu código mais uma vez, mas como eu atingi o teto, ele não vai executar numa próxima vez que eu jogar um passo para frente, entendeu? Então, como é que executaria aqui? Eu vou colocar o 0 na minha variável i, e aí eu vou falar assim, olha, eu já cheguei no meu teto? Não, meu teto é 3, então printa. Printou, deu 0. Jogou 2 lá, que aí vai ser o passo 2, né? Ele vai jogar um passo aqui, ele vai virar 2, vai virar 1, a minha variável i. Aí ele vai 2, já chegou no meu teto? Não, meu teto é 3, então imprime. 1, beleza. Vai jogar mais um passo, vai incrementar mais um na variável. E aí ele joga para cima de novo. 2, já chegou no meu teto? Não, então imprime. Imprimiu. 3, já chegou no meu teto? Chegou, então imprime. Imprimiu. 4, estourou o teto? Estourou. Não imprime. Então ele para aqui. Aqui ele vai parar no meu teto. A última coisa que ele vai imprimir vai ser quando o meu iterador estiver no meu teto aqui, entendeu? Então você já sabe da onde inicia e da onde finaliza. E quantos passos que ele vai fazer. Ele vai um passo por vez? Ele vai 2 passos por vez? 3 passos por vez? Isso vai depender da sua lógica
que você quer atender alguma regra de negócio. Então, nós agora temos os conceitos suficientes para poder rodar o nosso algoritmo aqui, ver se ele está funcionando corretamente, né? De acordo com o que o enunciado fala, que é entrar um vetor nessa função aqui, por esse parâmetro aqui, nessa passagem de parâmetro, e ver se ele está sendo ordenado corretamente aqui de ordem decrescente. E nós vamos fazer o nosso famoso chinesinho que eu comentei com vocês. Que nem eu falei, o chinesinho você vai simular você como computador executando esse código aqui, vendo se ele está correto. E aí, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Você vai reservar um espacinho da folha aí para poder fazer a sua depuração na folha, como se você fosse um computador guardando os valores de variável, vendo se o código está funcionando ponto a ponto e vendo se ele está cumprindo o seu objetivo, né? Então, sugestão que eu dou para vocês, olha, ele está falando em ordenar um array aqui, e esse array ele vai vir de qualquer forma. Então, pega um array pequeno, né? Eu coloquei aqui um array de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, eu tenho um array de tamanho 5. Eu fiz uma ordem aqui que ele tem uma baguncinha aqui só no finalzinho, né? Ele já está meio que vindo na ordem decrescente, ele bagunça aqui a partir daqui, né? Então, no final ele teria que sair 10, 5, 4, 2 e 1, né? A ordenação final. E aí eu vou estar chamando a função aqui, passando esse array como parâmetro, né? E no meu chinesinho eu vou estar simulando esse algoritmo aqui, certo? Então, como é que você vai fazer? Sugiro que você escreva como está a ordem na memória, né? Então aqui você tem os índices e aqui você tem os valores, né? Para esse índice eu tenho esse valor, para esse índice eu tenho esse valor e assim por diante, certo? E você vai começar a executar como se fosse o computador. Então, o que você vai fazer? Coloca uma tabelinha aqui, ó, com o nome das variáveis que ele está utilizando. Então, eu estou identificando aqui, ele tem a variável trocou, ele tem a variável i, que é nosso iterador aqui, ele vai ter o L, né, que ele vai estar percorrendo, né, que vai ser o nosso parâmetro aqui, e ele tem uma variável temp, né, que é uma variável temporária. Então, depois que você identificou as variáveis, separa aqui as linhas aqui, porque você pode, na hora de escrever um valor aqui, ficar uma coisa meio que entre um e outro, você não sabe de qual variável você está falando aqui, pode confundir. Então, quanto menos tempo você perder na prova, melhor. Você não vai querer perder tempo com confusão aqui, né? Então, qual a regra do chinesinho aqui que eu utilizo e eu recomendo vocês utilizar? Vocês vão preencher as variáveis aqui nas linhas e toda vez que você for trocar o valor de uma variável num passo, você vai para uma linha nova, tá? Porque aí você consegue ver o histórico de tudo que está acontecendo e consegue depurar aqui se esse algoritmo está funcionando corretamente. Então, como é que vai funcionar? Ó, eu coloquei o meu array aqui, né, na minha função, chamei ele, e aí qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai setar, ele vai atribuir a variável trocou o valor 1. Então, a primeira coisa que acontece aqui é colocar o valor 1 na variável trocou, beleza. Depois ele entra no while. O que ele vai fazer aqui no while? Trocou é igual a 1? Isso aqui é verdadeiro? É, porque eu acabei de colocar 1 nessa variável. Então, ele vai executar o nosso código aqui. Como eu falei, o while termina no end while. Então, ele vai executar esse código aqui. O que ele vai fazer? A primeira coisa, colocar o trocou o valor zero. Então, se eu troquei o valor da variável, eu vou para uma linha nova. Então, ele colocou o trocou com valor zero. Ele está tirando 1 aqui e está colocando o trocou como valor zero. E depois ele vai para o for. O for ele vai fazer uma repetição para poder percorrer os elementos do nosso array. Mas veja só que ele está fazendo o seguinte. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas o meu índice final é o 4. Então ele se preocupou de andar dos elementos do 0 até o 4. Como é que eu faço isso? Porque se eu tivesse um array aqui iniciando do 1, ele iria fazer o length aqui e ia ser o índice 1, 2, 3, 4, 5, ele ia parar no último elemento, que seria o 5, né? Essa foi a lógica que ele utilizou aqui. Se ela está certa, a gente vai ver no decorrer aqui do chinesinho. Mas, na lógica que ele utilizou, foi o seguinte, ele vai parar no 4. Então, se eu tenho 5 elementos, eu estou iniciando do 0, eu tenho que subtrair 1 para poder chegar no último índice. Então, o que ele vai fazer? Ele puxa aqui do tamanho do length, que vai dar 5, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas como o meu último índice que eu tenho que percorrer na minha variável é o 4, então eu tenho que subtrair 1.
senão eu vou estar invadindo uma memória que eu não aloquei. Eu lembro que eu comentei lá com vocês que na memória aqui do vetor eu estou reservando 5 posições. Se eu começar a utilizar o índice 5, eu estaria acessando uma sexta posição que eu não aloquei. Então eu estaria quebrando o meu algoritmo, né? Eu estaria quebrando o meu programa aqui. Então, essa é a lógica que ele faz aqui. Para poder chegar até a última posição, verificar até a última posição, eu coloco o passo, o length menos 1, para poder sempre percorrer até o último índice aqui, né? Então, beleza. Então, o for vai ser, já expliquei o for, que ele está inicializando com 0, porque meu primeiro índice é 0, até tamanho menos 1 para poder chegar no meu 4 aqui, meu índice 4. Passo 1, porque eu quero percorrer item a item nesse vetor, né? E aí, o que eu vou fazer? Para cada item que eu for percorrer, eu vou verificar o seguinte: o meu item atual, que eu estou verificando, ele é menor do que o meu item seguinte? Se for, eu vou executar um código aqui. Então, vamos passo a passo para poder ver como é que ele está funcionando. Não vamos entrar aqui não, se ele não for entrar. Vamos ver de acordo com nossas variáveis. Olha, ele colocou aqui o índice, o trocou ainda está como 0. O i, ele recebeu o 0. Então, nós temos aqui, ó, o i recebendo o 0, tá? Relatado aqui no nosso chinesinho. E aí o que ele vai fazer? Se o L, posição 0, o dado que está, olha que eu não estou comparando, 0 é menor que 1, porque é i mais 1, né? O i é o 0 e o i mais 1 seria 1. Eu não estou comparando 0 é menor que 1. Na verdade, eu estou comparando o valor que está naquela posição. Então, o que eu estou perguntando aqui para ele é o seguinte: o meu valor que está no índice 0 é menor do que o valor que está no índice 1, quais são esses valores? 10 e 5. No índice 0 que está aqui, o i está igual a 0, e i mais 1 é 1, né? Então, no meu índice 0, o meu valor 10 é menor que 5? Não. Então, não faz nada. Então, o que ele vai fazer aqui? Esse julgamento aqui é falso. Ele vai pular para o endif, vai vir para o for, e aí ele vai interar aqui um passo no meu iterador. E aí eu vou trocar aqui o valor do i. Aí eu jogo para cá de novo, para chegar até o meu teto aqui, que seria o 4, né? Então, aqui eu estou sabendo que é 5 menos 1, eu vou chegar até o 4, que é o meu último índice, que eu falei para vocês. Beleza. Eu estou, por enquanto, no 1. Então, 1 ainda vou rodar o for. O 1 ainda não chegou no meu teto, que é o 4. Então, ele vai fazer a conferência de novo. Qual que é o valor que está no índice 1 e no índice 2? No índice 1 e no índice 2, eu tenho o 5 e o 2, que são o 5 e o 2. 5 é menor que 2? Não. Então, de novo, pula, joga o iterador para mais 1 e volta lá para o for. Tá vendo que eu estou repetindo aqui o valor do trocou? É porque ele não está tendo uma atribuição nova. Se você não tem uma atribuição nova, ele continua com aquela variável guardando na memória aquele dado que você colocou inicialmente, que foi esse 0 que você colocou aqui, né? Então ele vai repetir sempre até que se troque esse valor. Então nós estamos na posição 2. Posição 2, qual que é o valor que está na posição 2? É o 2. E na posição 3, que é o I mais 1, seria o 1. Aí ele vai verificar. 2 é menor que 1? Não. Então, pula novamente o if e vai lá para cima do for. Agora ele vai para a posição 3. E é aqui que começa a brincadeira, que agora ele vai entrar no if, né? O que ele vai fazer? Qual que é o valor que está na posição 3? 1. Qual que é o valor que está na posição 4? 4. Então, o que ele vai fazer? Agora sim. Agora ele vai falar assim. L de I é menor que L de I mais 1? Então, 1, que é o valor que está lá na memória. Ó, eu estou falando L de I, meu I está em posição 3, e I mais 1 vai ser 4. Então, 3, qual que é o valor? 1. E I mais 1, que é o 4, qual que é o valor? 4. Ó, isso aqui pode estar fazendo uma bagunça na sua cabeça, mas o que eu peço para você é o seguinte: pode voltar ao vídeo se não estiver entendendo, tenta passar ele mais devagar, tenta entender a lógica que eu estou trabalhando aqui. O que eu estou fazendo não é nada mais, nada menos do que executando linha a linha do meu código, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou entrar no meu if. 1 é menor que 4? É. Dessa vez é. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é colocar 1 no meu temporário. Eu já joguei para baixo aqui porque eu vou trocar o valor de trocou, tá? De 0 ele vai para 1. Então, eu já joguei para a linha de baixo. Se eu já identifiquei aqui, eu já vou jogar numa linha nova. Então, meu temporário vai receber o valor de L de I. Qual que é o valor de L de I? 1.
Então, minha variável temporária vai receber 1. Depois que minha variável temporária receber o L de I, eu vou jogar o valor de L de I mais 1 em L de I. Então, eu vou jogar o 4 para cá, para dentro, né? Joguei o 4 para cá, para dentro, eu perdi o valor que tinha L de I. Não, perdi não, porque ele está dentro do temporário. Agora, o valor do temporário, eu jogo para L de I mais 1. Pronto. Joguei para o 4 aqui. Então, eu troquei os valores. L de I era 1, virou 4. L de I mais 1 era 4, virou 1. Eu fiz a troca. E depois, aí depois disso, eu tenho esse resultado aqui, ó. Meu vetor, ele fez essa troca aqui, ó. Ele fez essa troca aqui. Esses valores foram trocados. Então, agora meu vetor está ordenado dessa forma aqui. Ele fez uma troca. Então, numa futura interação, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai falar assim, ó, trocou, recebe 1. Por quê? Porque na hora que ele acabar o while aqui, ele vai vir aqui e falar assim, opa, eu fiz uma troca, então eu vou percorrer o vetor todo de novo para ver se ainda tem outra troca para fazer. Se não tiver, o vetor está ordenado. Essa é a lógica desse algoritmo aqui, entendeu? Então ele colocou, trocou igual a 1 e finalizou o if. Finalizou o if, ele vem para o for, que está com o valor que vai receber o step 4, né? O step 4, o step mais 1, que ele estava no 3 e agora virou 4, e agora ele é o teto. Só que no teto eu ainda executo ele, eu não vou executar quando ele estourar o teto, né? Então eu vou executar aqui, e aí o que, que ele vai fazer? Eu já joguei a linha nova aqui, porque aqui a gente já vai fechar nossa questão. Ele está na posição 4. Veja que aqui, na última vez que ele for executar, ele vai verificar no if aqui. Se meu L de I for menor que o L de I mais 1, só que aqui eu tenho o L de I, que é 1. Porque ele foi trocado o valor aqui e agora meu L de I é 1. Só que qual é o L de I mais 1? E aqui que está o erro do nosso algoritmo. Ele está acessando uma memória que não foi alocada. Você tinha um espaço de memória, você reservou aquele espaço de memória e você está querendo acessar um outro espaço de memória aqui que você não alocou. Então, aqui dá o erro do seu programa, do seu algoritmo. Aqui a gente já encerra, a gente já tem o nosso gabarito. Se você quiser, por capricho aí, para poder entender, terminar de fazer a execução, você vai ver que ele vai fazer ainda algumas trocas ali e vai conseguir ordenar o vetor todinho. Então, tirando esse estouro de memória, acessar uma memória que não estava alocado, o algoritmo está funcionando corretamente. Você pode fazer por capricho. Eu não vou me alongar porque a aula ficaria mais longa do que já está, mas aqui eu já consigo responder a minha questão. Então aqui, ó, vamos lá para as alternativas. A primeira, a linha 10 deve ser deletada. O que é a linha 10? A minha linha 10 é essa aqui, ó. Trocou, recebe 1. Se eu deletar essa linha, na hora que ele for voltar, ele vai achar que o vetor tá ordenado e não vai fazer mais nada, sendo que eu fiz uma troca. Então, esse trocou aqui, ele é o que a gente chama de uma flag. Uma flag é uma variável que vai receber 1 ou 0, vai ficar só ali alternando entre esses dois valores e alterna de acordo com o status aqui da minha lógica. Então, o que ele está fazendo é, se não trocou nada, ele mantém 0, e aí na hora que jogar no while lá, ele morre o while porque meu vetor está todo ordenado. Mas se fez alguma troca, ele pede para o while passar mais uma vez, vai andar no for, andando ali no meu vetor todinho mais uma vez, para poder ver se tem ainda alguma troca. Se tiver, ele vai fazendo isso até que não tenha troca nenhuma. Quando ele não tiver troca nenhuma, ele ordenou todo o vetor. Então, a linha 10 não pode ser deletada. Então, essa assertiva aqui está errada. Na linha 2, a variável trocou deve receber o valor 0. Vamos lá para a linha 2? Linha 2 não pode receber o valor 0. Por quê? Porque ele nunca faria a validação do meu vetor. Porque o meu while aqui está verificando se o trocou é igual a 1. Se ele tiver com 0, ele vai retornar falso, já vai pular para o end while e vai dar o return aqui da função e não vai ter feito nada. Então, invalida toda a minha função. Não tô usando nada aqui do meu algoritmo. Então, eu não posso colocar o valor 0 na minha variável trocou na linha 2. Na linha 5, o valor menos 1 deve ser substituído por menos 2. E essa é a nossa alternativa. Por quê? Porque eu tenho que verificar sempre a variável e a variável seguinte. A variável, o espaço de memória e o espaço de memória seguinte. Espaço de memória seguinte. Quando eu chegar aqui no índice 3, eu verifico o espaço de memória seguinte e daqui eu já posso voltar lá para o início.
Eu não preciso verificar o último item, porque eu já tenho uma ordenação aqui. Você vai verificar se o valor que está na posição 3 é menor do que 4. É menor do que 4. Fez a troca. Pronto, morreu. Você já fez a última ordenação ali do último elemento. Agora, e aí você pode voltar, vai voltar lá para o início da alternativa. Agora, não é menor que 4. Se ele estiver ali na última execução, cara, ele não vai precisar mais fazer mais nada. Então, o meu vetor já está ordenado. Então, o que eu preciso é verificar até a penúltima, não até a última. Porque eu sempre estou verificando uma posição à frente. Se eu chegar na última, eu vou estar estourando minha memória. Então, o meu menos 1 daqui, ó, teria que ser menos 2, não menos 1, porque eu tenho que verificar até minha penúltima opção. Então, essa é a minha alternativa. Menos 2, não menos 1. Então, nosso gabarito é letra C. Na linha 6, o comparador menor que deve ser substituído por maior que? Não, né? Porque eu não estaria fazendo a comparação certa para poder fazer a ordem decrescente. E não há falhas no código. Nós vimos que há uma falha no código. Há uma falha na linha 5 que deve trocar o valor menos 1 pelo menos 2. E esse é o gabarito da nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se quiserem receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal do Gabriel Pacheco. Se quiser gabaritar as questões de TI, vão lá na plataforma, se inscreva no curso que você está fazendo o seu concurso e boa sorte. E caso tenham gostado do vídeo, tem um comentário aqui embaixo aqui. Deixe seu comentário, fala para mim se você gostou, se eu alonguei demais, se eu me confundi em alguma coisa, mas assim, olha, essa para quem não está acostumado com isso aqui, é meio confuso mesmo. Então, que nem eu falei para você, eu sugiro que você volte no vídeo, assista novamente. Se mesmo assim você ficou com dificuldade, manda um comentário aqui que a gente dá um jeito de responder vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.